Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrano e converso com o Jacir Costa Filho, CEO da Tereos Brasil, sobre política e economia. Jacir, estamos perto de definir quem que vai governar o país. Eu queria que você me falasse assim, o que o próximo presidente, na tua opinião, precisa fazer? Qual que é o perfil desse presidente que o Brasil precisa? Bom, o perfil que eu acho que o Brasil está muito polarizado, quer dizer, nós estamos vendo uma eleição em que o eleitor está procurando os polos. Por quê? E tem até seus motivos. Ele está, depois de tanto escândalo de corrupção, depois de uma recessão severa como nós tivemos de 2015 para cá e recentemente um crescimento muito pequeno em relação à expectativa que estava, esse sentimento de frustração está levando que vão se buscar os polos para se fazer. Qualquer que seja o presidente, eu espero que seja um presidente do equilíbrio e de reconstrução do país, comunidade, e que busque um equilíbrio, que não tenha, vamos dizer, uma atuação de polarizar e de buscar os extremos. Eu acho que o Brasil está numa hora de se unir e de tirar todas essas divisões que foram criadas de maneira política no Brasil, para que o Brasil volte a crescer de uma maneira bastante importante. É importante notar a origem do Brasil. O Brasil foi feito um país de imigrantes que recebeu todo mundo. Eu sou neto de italianos e de espanhóis. Quer dizer, onde tinha crise, o Brasil acolheu essas pessoas e que são pessoas que estão desenvolvendo. Grande parte da população brasileira é neto ou bisneto ou tataraneto de imigrantes. Então, seja imigrantes japoneses, italianos, espanhóis, alemães, poloneses, o Brasil sempre acolheu de uma maneira muito carinhosa quem quis se estabelecer aqui e está aqui. Então, eu acho que tem de continuar esse espírito e isso aí é o que deve nortear o desenvolvimento do Brasil. Quais são as reformas, na sua opinião, que são mais urgentes? Além, obviamente, da reforma da Previdência, que todos dizem que é uma questão fiscal, mas quais são as reformas importantes, na tua opinião? Bom, eu olhando vamos dizer, para as reformas que interessam mais a atividade empresarial, seja do agronegócio, seja de uma empresa industrial, eu acho que nós tivemos uma importante reforma trabalhista, uma reforma muito importante, que acabou, vamos dizer, com aquela indústria de causas trabalhistas. O Brasil era responsável por 90% das reclamações trabalhistas. É difícil, eu vou te dar um exemplo. No mundo? No mundo. É difícil você explicar isso lá fora. Eu vou te dar um exemplo. Quando acabou o corte manual, os trabalhadores que vinham cortar a cana já perceberam que não ia ter mais emprego e nós começamos a ter reclamações trabalhistas na Bahia, no Maranhão, etc. E que não tinha direito a nada, porque eram trabalhadores que ganhavam R$ 1.500, R$ 2.000 por mês e entrava com uma ação trabalhista de 200, e trabalhou 6 meses e entrava com uma ação trabalhista de R$ 200.000. Por quê? Porque não tinha sucumbência, podia pedir o que quisesse. Depois, você acabava fazendo um acordo para encerrar a causa, porque você tem custo de contratação de advogado, de viagem, para se defender, de etc, etc. Você acabava fazendo um acordo por R$ 3.000. Ele pedia 200, fazia um acordo de R$ 200.000, de R$ 3.000. É um custo, porque você paga uma coisa que você a reclamação não tem origem de direito, mas você fazia acordo porque era o menor custo. Uhum. Isso é uma indústria que estava se movimentando no Brasil. Isso com a sucumbência,
acabou realmente fazendo com que essa indústria terminasse e dar uma estabilidade para os investimentos aqui no Brasil. Uma reforma importante para nós é a reforma tributária. Aqui eu estava conversando com o Fernando Galletti do Minerva. Ele é o principal exportador de carnes do Paraguai. Ele tem 6 fábricas no Paraguai. Ele falou que lá no Paraguai ele tem 2 funcionários de cuidar para pagar imposto. 2. E eu falei, mas por que você tem 2? Porque um tira férias. Lá ele tem 2 impostos. Um IVA de 10% e um imposto de renda de 10%. Aqui no Brasil é uma confusão de impostos e todo dia tem uma mudança de regra que você precisa ter uma estrutura para pagar imposto e mesmo assim você está sofrendo riscos enormes. Eu comento que lá na nossa atividade de açúcar e etanol aqui no Brasil, nós temos 32 pessoas para pagar imposto, que cuidam de pagar imposto, e 12 pessoas para vender açúcar. Está errado. 32 para pagar imposto e 12 para vender. Para vender o produto que nós produzimos. É quase o triplo de gente para a burocracia. Para a burocracia de pagar. E você tem de se atualizar, porque é uma regra nova. São tantos impostos e uma mudança de regra tão grande. E eu imagino, e nós temos atividade industrial somente no estado de São Paulo. Imagine uma indústria que tem atividade em nos 27 estados da nossa federação. É um absurdo, é uma coisa que precisa realmente fazer uma transição para um setor mais racional e de um modo que dê, vamos dizer, uma maior equidade e uma simplificação grande nisso aí. Então a reforma tributária eu reputo como uma reforma muito importante para as empresas. Para o Brasil, além da previdenciária, a reforma política. Hoje, dizem que tem 30 e poucos partidos políticos. Não tem 30 e poucas ideologias no Brasil. Você precisa ter partidos fortes. Para viver uma democracia, você precisa fortalecer os partidos políticos. E você só vai fortalecer os partidos políticos que acabar com essa indústria de criação de siglas. Então, você nem sabe o que uma sigla representa. É tanto P alguma coisa que você realmente não entende qual que é a origem daquele partido, o que ele representa, o que está por trás daquele partido. Você disse que é muito difícil, às vezes, explicar o Brasil para os acionistas que estão lá no exterior. Como é que foi explicar a greve dos caminhoneiros? Qual foi o impacto disso para a Tereos, no Brasil? Bom, a greve dos caminhoneiros, eu não questiono a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, eu acho que os caminhoneiros foram usados pelas indústrias transportadoras para suas reivindicações. Mas, e como já tem teve um apoio popular no início, porque teve, vamos dizer assim, a revolta da população acabou sendo transferida em apoio aos caminhoneiros. Eu acho que isso não existe mais. Mas a solução dada pelo governo, na minha opinião, foi a pior possível. Porque é uma solução que você criou um tabelamento de frete e é a primeira vez, e eu já estou com 60 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo um tabelamento de frete com preço mínimo. Você pode aumentar o preço. Eu já vi tabelamento de preços com preço máximo, que você podia só vender abaixo, quer dizer, para controlar a inflação. Nós estamos criando um tabelamento para criar inflação. Gente, nós estamos criando inflação. Nós estamos fazendo com que o pobre vá pagar esse custo, porque ele não consegue combater a inflação. A inflação é o pior dano que se pode fazer para a desigualdade social. E nós fizemos uma lei que cria inflação. Agora, o governo não sabe como resolver esse imbróglio que entrou. Eu espero que acabe se encontrando uma solução e a gente acabe com essa excrescência e deixe o livre mercado. Porque quem está sendo prejudicado é o próprio caminhoneiro também, principalmente o autônomo. Por quê?
porque o mercado está buscando soluções. Então, tem empresa comprando, montando frota de caminhões também, empresas montando frota, otimizando o ferroviário, vai buscar soluções e o mercado do caminhoneiro vai diminuir. Então, a gente precisa ter racionalidade nas decisões e, principalmente, analisar o impacto das decisões de governo. Eu espero que, se não esse governo acabar com isso, que o próximo governo seja uma das primeiras coisas que ele faça. Jacir, muito obrigado. A gente está caminhando para o final do programa e, como sempre, eu abro espaço para o entrevistado mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Por favor, o espaço é teu. Tá, muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. O meu espaço é transmitir um otimismo, principalmente para o Brasil. Eu acho que nós somos uma empresa que, como eu disse, a primeira empresa a investir no setor sucroenergético brasileiro. E nós investimos porque nós acreditamos no Brasil, nós investimos porque nós sabemos a importância estratégica que o Brasil tem para o nosso setor. E nós continuamos acreditando no Brasil, que pode passar ainda alguns transtornos, que eu espero que não passe, mas pode passar porque tem uma estrutura institucional muito sólida e muito forte. Obrigado, Okay. Carlos. Eu que agradeço. Agradeço a você que assiste o Moeda Forte, ao Jacir Costa Filho da Tereos Brasil e mais uma vez agradeço essas 50 edições do Moeda Forte na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo.